Então, meu nome é Marcelo Agato, eu sou diretor do Conecta Médico, responsável pela parte de operações. Então, nós estamos aí desde 2007 trabalhando nessa plataforma. Conecta Médico é uma plataforma de telemedicina. O resumo do Conecta Médico é que nós trabalhamos em 3 pilares bem claros, né? O primeiro pilar é o pilar da... Opa, agora o som voltou, Dr. Taleb. Dr. Taleb, então, já que eu estou bem no início, quer seguir a ordem normal? Vamos? Acho que é apropriado. Vamos só ver se na sua apresentação, né? quando você projetar, se não vai cair o som novamente. Perfeito. Conseguem ver meu slide? Isso, perfeito. Perfeito, Dr. Taleb. Podemos seguir. Então vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado, Joyce, pelo convite. Obrigado, Carlete. Obrigado ao Grupo Office. É sempre um prazer poder estar aqui conversando com vocês sobre telemedicina, pedindo para a gente trocar uma ideia sobre como é que está no Brasil e no mundo. Aqui são os meus disclosures. Vamos conversar um pouquinho sobre legislação, para onde que a coisa está indo. O mundo da tecnologia está mudando muito rápido, a gente sabe disso, e a gente tem muitas coisas novas, além da telemedicina, a inteligência artificial, os vestíveis, as startups, o blockchain. Onde é que nós vamos estar daqui 5 anos, né? O fato é que muitas coisas vinham mudando, os alunos, os pacientes e os médicos com novas demandas, todo mundo com algum aparelhinho no lugar, o Dr. Google sempre sendo consultado antes, mas a partir de tudo isso aí vem a telemedicina que agora se coloca para todo mundo como uma possível realidade. Mas o que é telemedicina? Eu gosto sempre de dizer que Skype, WhatsApp, Google Hangout, nada disso é telemedicina. Você consegue até fazer uma videochamada, mas videochamada não é telemedicina. Tá? O que é telemedicina, então? O que a gente tem de lei sobre isso? O que está valendo é uma resolução de 2002 do Conselho Federal de Medicina que autoriza a teleinterconsulta de médico para médico. Então, um médico conversando com outro médico à distância, ele pode fazer isso, isso é legal, isso é ético. Só que isso é de 2002. 2002 não tinha nada de celular a não ser esse carinha aqui, ó, que tinha o jogo da cobrinha e a lanterna. Era o mais vendido na época. O iPhone, para vocês terem uma noção, começou o Project Purple em 2004. Em 2005, ele foi lançado. Em 2018, ano passado, final de 2018 foi aprovada a resolução, mas em 2019, de fevereiro para março do ano passado, foi lançada uma resolução do Conselho Federal de Medicina, muito boa sobre telemedicina, mas muito mal comunicada para a população geral e para a classe médica em especial, que gerou uma grande controvérsia que acabou sendo revogada. Essa resolução ela esteve o ano passado todo para que nós pudéssemos sugerir novas propostas, novas mudanças, inclusões e exclusões de artigos. Só que antes que a nova resolução pudesse ser promulgada pelo CFM, chega esse cara na história, entra o coronavírus, muda a realidade do que a gente conhece e torna a telemedicina algo viável. Tão viável que o professor Bruce, da Organização Mundial de Saúde, coloca que uma das coisas que aconteceu na China foi que 50% de todo o cuidado médico online mudou, 50% de todo o cuidado médico mudou para online. E a partir daí as pessoas começaram a liberar a força de trabalho para dar resposta à pandemia. Então, nós temos hoje essa grande possibilidade. No Brasil, no dia 19 de março, agora passado, o Conselho Federal de Medicina liberou 3 modalidades de telemedicina, através de um ofício, não de uma portaria, a teleorientação, o telemonitoramento e a teleinterconsulta. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é cada um desses. Mas, basicamente, teleorientação é de médico para paciente, mas só medidas gerais, orientações gerais, sem dar diagnóstico, sem prescrever, sem dar laudo, sem dar relatório médico, sem dar atestado médico. O telemonitoramento para monitorar sinais vitais de pacientes que estão internados ou em casa, e a teleinterconsulta já é liberada desde 2002, ela continuou liberada. Fato é que no dia seguinte, o Ministério da Saúde solta então uma portaria dia 20 de março dizendo que, em caráter excepcional e temporário, enquanto durar esse estado de exceção, está liberado telemedicina no Brasil, inclusive com consulta, monitoramento e diagnóstico. Então, o Ministério da Saúde, por portaria, libera a teleconsulta. Coloca algumas regras com relação à parte ética e coloca que você vai poder fazer atestado médico e receita médica desde que utilizando assinatura eletrônica padrão ICP Brasil, certificado A1 ou certificado A3. Logo na sequência, sai uma lei, a Lei 13.989, de 15 de abril, que dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus, que libera geral. Telemedicina está liberada no Brasil enquanto durar a pandemia em caráter emergencial. Além de conhecer essa legislação, é importante a gente conhecer uma outra lei, que é a LGPD,
que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que para nós médicos ela precisa ser conhecida porque nós guardamos dados dos nossos pacientes. E nós somos responsáveis por essa guarda. E ela deveria entrar em vigor agora, em agosto desse ano. Ela foi prorrogada para janeiro do ano que vem, mas é importante que vocês anotem e procurem isso, porque essa lei é fundamental que nós todos conheçamos. Então, o fato é que agora, nesse período de exceção, liberou geral. Você pode fazer teleconsulta, teleinterconsulta, você pode fazer telediagnóstico, você pode fazer telemonitoramento, você pode fazer televigilância, mas o desafio permanece. Como é que a gente conecta esse Brasil inteiro? Como é que a gente cria uma possibilidade de interação com realidades absolutamente distintas? Realidade socioeconômica, realidade cultural, realidade tecnológica, realidade de acesso, absolutamente distintas por todo esse país. A gente começou aqui em 2008, eu comecei na telemedicina em 99, mas aqui na Faculdade de Medicina nós começamos em 2007, com o núcleo em 2008, com o programa de atenção primária à saúde e o programa de detecção precoce das principais causas de cegueira, tanto que hoje nós somos o centro leitor de retinografias para o Brasil. Estamos presentes em 218 das 246 cidades do estado de Goiás, e temos condição hoje de atender mais de 5 mil profissionais de saúde. Esse é o nosso footprint em verde e em azul, o que a gente faz de prevenção de cegueira no estado de Goiás. Mas quando a gente fala de telemedicina, tem dois grandes braços, a teleeducação e a teleassistência. Nós vamos conversar hoje de teleassistência. Teleeducação todo mundo sabe o que é, a gente está fazendo a teleeducação aqui, mas a teleassistência ela tem algumas vertentes que são importantes de serem entendidas. Mas para falar de teleassistência, a gente precisa definir telemedicina. E eu defino telemedicina como um novo modo de cuidar. Do mesmo jeito que eu cuido do meu paciente clinicamente e eu cuido do meu paciente cirurgicamente, num determinado momento agora eu vou poder cuidar do meu paciente virtualmente. Isso não é para substituir nenhum modo de cuidado, mas para agregar uma nova possibilidade no cuidar. Mas então tá, o que é telemedicina? Se não é WhatsApp, se não é Skype, o que é telemedicina? A telemedicina ela acontece quando eu tenho uma soma de fatores. Primeiro, eu preciso identificar corretamente quem são as pessoas que estão conversando. Como é que eu garanto para o paciente que ele está conversando com um médico que tem realmente CRM, que é formado, e não com alguém que se faz passar por um médico, ou com algum médico que formou no exterior e não passou no Revalida e não tem autorização para praticar medicina no Brasil? Como é que eu garanto para o médico que aquele paciente é quem ele diz ser? Ele é realmente aquela pessoa e não está usando a carteirinha do convênio do vizinho, ou do primo, ou do amigo? Depois que essas pessoas estão corretamente identificadas, como é que eu garanto que a comunicação que eu estou tendo com esse meu paciente é segura? Que eu estou usando um aplicativo que tenha vídeo e áudio criptografados, que todas as mensagens que eu trocar são criptografadas, são seguras e não podem ser facilmente hackeadas ou roubadas. Eu estou usando uma VPN, o meu computador está com antivírus adequado, o registro de tudo que está acontecendo é feito, eu coloco isso num prontuário eletrônico. Tudo que eu conversei com o meu paciente, o termo de consentimento livre e esclarecido, que eu preciso pegar com ele antes, eticamente falando, esse termo de consentimento eu arquivo junto no meu prontuário eletrônico. Os arquivos que eu troco, o paciente me manda os exames que ele fez, os exames de sangue, os exames laboratoriais, eu tenho isso arquivado, eu estou registrando tudo isso de forma adequada. Tudo isso está guardado dentro de um servidor que tem firewall, que tem backup, que é seguro, que está debaixo de uma rede de proteção. E ainda, eu consigo identificar se alguém tentar alterar ou mudar ou acrescentar alguma coisa, quando é que isso foi feito, quem logou, eu consigo rastrear esses dados. A hora que eu consigo fazer tudo isso, eu posso dizer, legal, agora eu estou fazendo telemedicina. Telemedicina não é videochamada. Videochamada ela é uma das ferramentas que a gente usa em todo esse processo. Mas se eu não consigo fazer tudo isso junto, eu não estou fazendo telemedicina de verdade. E dentro da telemedicina, o que mais chama a atenção é a teleconsulta. A teleconsulta é um ato médico, médico para paciente, diretamente, sem intermediários. Onde a gente vai, assim como nós fazemos física e presencialmente nos nossos consultórios, fazer todo o processo de anamnese, exame físico e partir para a hipótese diagnóstica e complementação. A propedêutica é diferente. A telepropedêutica, ela é diferente. Eu não vou examinar um paciente à distância do mesmo jeito que eu examino presencialmente. Eu não vou palpar esse paciente, não tem como. Então eu preciso ter noção e consciência disso para poder fazer a coisa de forma adequada. Eu consigo fazer a avaliação indireta.
avaliar como é que está a face desse paciente, se ele está cianótico ou não, como é que está o padrão respiratório dele, se o olho está vermelho, se o olho está torto, se tem pitose, se tem propitose. Então, dados que me ajudam a avaliar. Mas eu consigo ainda fazer vários exames que eu faria fisicamente. Eu consigo auscultar um paciente, tem estetoscópios que até fazem um eletroautomático. Eu consigo fazer várias escopias, às vezes trocando só a lente, mas dá para fazer dermatoscopia, dá para fazer oftalmoscopia, tanto de fundo de olho quanto de biomicroscopia, dá para fazer otoscopia, dá para fazer horoscopia. Então a gente consegue fazer uma propedêutica adequada. Em oftalmologia, dá para consultar um paciente. Eu faço refração à distância nos meus pacientes. Eles vão até o meu consultório físico e da minha casa eu consigo controlar tudo e examinar esse paciente. Quando eu não estou em Goiânia, o paciente está no meu consultório, de onde eu estou, eu consigo manipular e consultar esse paciente. Eu tenho pessoas que manipulam a lâmpada de fenda, eu consigo avaliar, fazer a refração, fazer a biomicroscopia. Eu não consigo tonometrar o paciente, mas o paciente faz uma retinografia, eu avalio o fundo de olho dele, então dá para fazer teleconsulta em oftalmologia sim. A teleinterconsulta não tem segredo, a gente é de médico para médico, seja da mesma especialidade ou subespecialidades diferentes ou de especialidades distintas. Eu faço teleinterconsulta há mais de 10 anos, eu faço neurooftalmologia, então tem colegas que demandam conosco interconsulta para os seus pacientes. Então, o paciente, ao invés de viajar até a cidade que eu estou, que é Goiânia, esse paciente ele se consulta da cidade que ele está com um colega que o acompanha, e eu entro para poder fazer a interconsulta desse paciente. Então, isso é algo que já é estabelecido desde 2002, é possível de ser feito. Agora, que plataforma usar? Essa é a grande dúvida. Como eu disse, no Brasil, a gente não tem regra ainda. Então, o que está liberado praticamente todas as plataformas e todas as formas. Haverá uma regra em breve, e essa regra vai dizer quem é que vai se credenciar e quem é que vai se certificar para poder continuar. Pegando dados internacionais, telemedicina no mundo, o HHS, que é o Ministério da Saúde norte-americano, define como recomendadas essas plataformas que eu coloco aqui. São plataformas que são HIPAA compliant e BAA compliant. HIPAA é um protocolo de accountability, de rastreamento do que aconteceu e de segurança, e o BAA é um acordo comercial. Então, o Skype não é, mas o Skype for Business é. O Skype for Business está migrando para o Teams, para o Microsoft Teams. O Google não é o Hangout, é o Meet, mas não é qualquer Meet, é o Meet que está dentro do G Suite. O Zoom, que muitos de vocês já usaram, também não é o Zoom comum, é o Zoom for Healthcare, que ele tem um padrão um pouquinho maior de segurança. E outras 3 plataformas, a Updocs, a VC e a Doxy. No Brasil, tem um monte de plataforma que surgiu recentemente. Tá? Tem a Virtual Doctor, que é a que eu uso, que é um acordo que a gente tem com a Doxy Internacional, tem a Conecta Médico, que vai ser apresentada hoje para vocês como uma oferta da OFTA, a Medicine, que o pessoal do H-Olhos usa, a ONI, Figo, a iClinic, Portal, Conexa, Connect Médico, são várias plataformas. Nenhuma delas é certificada, porque a gente não tem regra para certificar no Brasil. Todas estão sendo construídas baseadas em regras internacionais, mas o que eu recomendo... O que a gente diz hoje, tem um colega aqui do Conselho Regional de Medicina, Dr. Leonardo Emílio, que é uma pessoa que fala uma coisa que eu concordo com ele. Ele diz que esse período é um período que a gente vai poder usar como um laboratório, onde a gente vai poder experimentar plataformas diferentes, onde a gente vai poder experimentar formas diferentes de fazer telemedicina, a orientação, a consulta, a consultoria, o diagnóstico, o que me interessa, aonde que eu me encaixo, aonde que eu estou confortável dentro disso. E a gente tem uma play de plataformas para poder utilizar, cada uma com uma característica, cada uma com uma proposta, que eu acho que é importante que sejam conhecidas. Dentre as opções que a gente tem também a teleorientação. E aqui eu abro espaço para falar um pouquinho de um programa do CBO, que é o Brasil que Enxerga, que é um programa de voluntariado em teleorientação. Então, a teleconsulta, a teleinterconsulta e a teleorientação são praticamente diretamente para o paciente. Mas na teleinterconsulta eu tenho um outro colega junto. Na teleorientação eu estou conversando com o paciente diretamente, mas eu não vou passar para ele remédio, eu não vou prescrever, eu não vou fazer diagnóstico, eu vou passar orientações gerais. E o CBO, a OFTA é um dos patronos do CBO, o CBO lançou esse programa, o Brasil que Enxerga. Então, nós, médicos, oftalmologistas, podemos ser voluntários, doar 1 hora, 2 horas por semana para esse trabalho, onde nós vamos atender pacientes. Está bombando. Hoje, eu estava olhando aqui agora há pouco, só hoje nós atendemos quase 60 pacientes pelo CBO em cima do Brasil que Enxerga. Então, convoco a todos que puderem para poder serem voluntários.
Telediagnóstico não tem segredo, em oftalmo principalmente, mas todas as especialidades que utilizam a imagem de forma muito forte, radiologia, patologia, dermato, radiopatologia já tem uma resolução só delas, mas a oftalmo e dermato ainda não. Na oftalmo não tem segredo, você tira a foto, manda para um PACS, acessa ele à distância, lauda, faz toda a estatística e vai poder agora, em breve, agregar nesse PACS as ferramentas de inteligência artificial, que ajudam a reconhecer padrões, e todo padrão que é facilmente reconhecível pode ser facilmente ensinado. A inteligência artificial ensinada de forma adequadamente, ela poupa tempo, ela acelera o trabalho, separando o normal do anormal e, dentre os anormais, quais são os diagnósticos possíveis para poder encaminhar e facilitar e aumentar a quantidade de pacientes que podem ser triados. O Google é uma das grandes empresas que está investindo nisso. Ele soltou um paper há um tempo atrás com quase 97% de assertividade. Na prática, na vida real é um pouco diferente. Eles estão em Bangladesh agora, na época da Covid, fazendo a aplicação prática desse sistema deles, e eles estão com uma assertividade lá de 68%. Porque a foto na ponta ela é diferente, a qualidade da imagem é outra, então ainda tem um espaço grande para a inteligência artificial crescer, mas não tenham dúvida, ela fará parte do nosso futuro. Diferente da telecirurgia, que não é presente agora, nós precisamos de melhor tecnologia para isso. O 5G tem que entrar ainda, a conexão tem que ser melhor, mais estável, mais rápida, para a gente poder fazer telecirurgia. E teletriagem e telemonitoramento estão em grande voga por conta da Covid. Então, aqui em Goiás, nós estamos monitorando mais de 6 mil pacientes, tanto positivos quanto suspeitos. Diariamente, a nossa equipe, eu estou com mais de 70 pessoas da Secretaria Municipal de Saúde ligando diariamente para esses pacientes, fazendo telemonitoramento e teletriagem, evitando que esses pacientes vão para as unidades de saúde sem necessidade. O futuro é o autocuidado. Nós vamos poder cuidar melhor de nós mesmos com todos esses vestíveis, os wearables, os relógios, os sensores, monitorar a glicose contínua, monitorar a frequência cardíaca, monitorar o batimento cardíaco, o ritmo cardíaco. Tudo isso vai nos ajudar a ter mais dados que vão permitir com que nós cuidemos melhor de nós mesmos. Eu vou interromper por aqui. Eu acho que é fundamental que a gente possa entender um pouquinho do que está acontecendo. O Pedro vem agora trazer a experiência do H-Olhos em telemedicina, depois vocês vão conhecer a plataforma que a Ofta está oferecendo. Eu continuo aqui para a gente poder tirar dúvidas depois de todas essas apresentações, e eu agradeço de coração, os meus contatos também ficam aí, eu agradeço de coração esse convite para poder estar junto com vocês. Pedro, é contigo. Obrigado, Alexandre. Aproveitando, nós lançamos aqui uma enquete e 82% dos nossos ouvintes e participantes ainda não fizeram telemedicina. Então, aqui está a oportunidade, esse é o momento de experimentar as novas plataformas disponíveis e viver essa oportunidade de se conectar com o seu paciente de um modo diferente, e viver essa experiência, aprender cada vez mais com seus pacientes através da telemedicina também. Maravilha. Tem algumas perguntas aqui, como a do Tiago, da Lilian. Eu acho que é melhor a gente endereçar isso no final, tá, Tiago? Eu volto nela depois. Perfeito. Tá contigo, Pedro. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação aí? Sim, perfeito. Sim, já está em tela cheia. Ok. Bom, obrigado aí pela oportunidade. Alexandre, muito obrigado aí pela parte inicial. Eu, na verdade, fui convidado para trazer para vocês um pouquinho da experiência do Grupo H-Olhos com relação a essa questão da telemedicina. Hoje, da responsabilidade da telemedicina no grupo, tem o envolvimento direto médico do diretor técnico, da diretora clínica e meu como chefe do pronto-socorro. Da implantação, tudo isso começou de forma realmente mais atuante lá no início do mês de março, e a ideia inicial, e que gerou todo uma avalanche para fazer com que essa implantação ocorresse em 10 dias, estava muito linkada com a missão da empresa. E o que nós buscávamos, na verdade, era fazer com que o nosso paciente tivesse acesso às nossas orientações durante um período que, obviamente, nós ficaríamos distantes. Isso acabou gerando uma quebra de paradigmas. Hoje permite com que nós já estejamos há cerca de 300 horas aprimorando a nossa ferramenta de telemedicina. O que o Grupo H-Olhos se utiliza hoje é da medicina
que na verdade é uma base de plataforma de atendimento, onde realizando o link direto entre os médicos, a nossa tecnologia de informação e a medicina, nós criamos um tipo de plataforma que nós chamamos de in-house, que é uma plataforma utilizada exclusivamente para o Grupo H-Olhos. Essa imagem que vocês veem é uma imagem, é um print da tela inicial, e, na verdade, ela não é uma plataforma comercializável. A ideia é que a gente criasse uma forma de interação com o paciente exclusivo do Grupo H-Olhos. Com relação aos conceitos, eu acabei criando um aqui, brincando com todas as informações que o Alexandre passa para a gente de forma muito, muito clara e definida, que o que nós buscávamos inicialmente era um teleacolhimento. Nós gostaríamos de estar próximos do nosso paciente durante um período que era indeterminado, e daí uma série de outras coisas acabaram aparecendo na nossa rotina. Às vezes, eu conversando com o Alexandre ainda hoje, eu disse para ele que é interessante a gente ouvir falar as definições da telemedicina, mas muitas vezes a gente não consegue definir de forma separada, individual, cada uma delas. E o que acontece a partir do momento que a gente passa a fazer telemedicina é que tudo isso fica muito claro. E aí a gente passa inicialmente da teleorientação para um telediagnóstico e sucessivamente para uma teleconsulta, e tudo isso pode estar presente ao mesmo tempo, no mesmo evento, na mesma interação entre o médico e o paciente, e que é o que fica claro, que o que importa é a gente conseguir levar para o nosso paciente a orientação adequada, as definições adequadas de como ele deve ser cuidado e assim sucessivamente. Com relação às interfaces, a empresa ela apresentou a necessidade de ter uma interface com várias áreas que passaram desde a tecnologia de informações até o marketing, qualidade, a operação médica, os médicos e, finalmente, agora mais recentemente, o comercial. Mas essa interface entre tantas áreas torna ainda mais dinâmica a condição de criação de uma telemedicina, de atuação com essa ferramenta, e isso passa a ser fundamental. Da importância da telemedicina hoje, a gente não pode deixar de considerar a captação dos pacientes. Muitas vezes, nós orientamos o paciente que é nosso, mas nós também tornamos possível que outros pacientes passem a serem acompanhados por nós e recebam as nossas orientações e os nossos cuidados. Para isso, é necessário que haja um desenvolvimento tecnológico dinâmico, com uma expansão de atividades que é progressiva e indireta dentro da telemedicina hoje. Dessas interações todas, a gente passa desde da publicação da informação. O que acontece hoje em dia é que todo mundo fala muito sobre telemedicina, como fazer telemedicina, e nós esquecemos muitas vezes de que o paciente precisa também ser informado do que é, de como é, e se ele tem esse tipo de acesso ou não. A receptividade deles é fundamental. Isso vai determinar para a gente uma série de informações, qual é o melhor tipo de acesso a ofertar para esses pacientes, e assim sucessivamente. Se a gente vai permitir que eles tenham retornos, as interconsultas entre nós e outros hospitais ou outros médicos, se irão haver interfaces entre os convênios ou não, tornar todo esse processo, digamos que, o mais tecnológico possível para que a gente consiga incluir isso no nosso faturamento, nas atividades da empresa e assim sucessivamente. Das áreas envolvidas, hoje nós totalizamos no Grupo H-Olhos cerca de 45 profissionais, são aproximadamente 20 colaboradores que têm uma correlação direta com o processo, mais 25 médicos, e que o que permite hoje para a gente ter uma tela como essa que vocês estão podendo ver,
que permite a gente fazer uma videochamada, compartilhar uma documentação, no caso um exame, ter todas as informações do paciente para que a gente consiga linkar isso com o prontuário e assim sucessivamente. De todos os médicos hoje que fazem parte, essa tela ela mostra para vocês que o que é interessante na plataforma desenvolvida pelo grupo hoje é que ela é uma plataforma totalmente tecnológica. O que eu quero dizer com isso é que o acesso do paciente, ele é um acesso via direto à internet, ele acessa o site do Grupo H-Olhos e ele consegue, consequentemente, fazer a inscrição dele, acessar a plataforma de telemedicina. E o que é mais interessante, nós conseguimos desenvolver de uma forma que é possível o próprio paciente agendar ou uma especialidade, uma subespecialidade, ou um dia específico, um horário com um médico específico e assim sucessivamente. Ou seja, todo o processo ele se dá de forma digital e o primeiro contato que o paciente tem é o contato com o médico. De todas as fases, para a gente conseguir chegar onde nós estamos hoje com cerca de quase 300 atendimentos, ocorreram mais ou menos 8 fases, desde o dia 17 de março, onde nós contemplamos nessas 8 fases cerca de 17.600 SMS enviados, mais aproximadamente 10 mil e-mails. A ideia inicial era tornar oficial ao nosso paciente que nós tínhamos um serviço de telemedicina que inicialmente era, como eu brinquei com vocês, um teleacolhimento, porque a gente não imaginava qual era a proporção da pandemia e do distanciamento do grupo com os seus pacientes, imaginando principalmente aqueles pacientes crônicos e os pacientes pós-operatórios. De todos esses e-mails enviados e tudo mais, a grande maioria foi acessada pelo paciente, mas o que acaba clicando na plataforma, acessando a plataforma, a gente observava que era por necessidade. Bom, inicialmente o que a gente imaginou é que nós precisávamos de uma forma de acessar alguns pacientes especificamente, então essas ondas de e-mails e SMS que foram encaminhados eram inicialmente relacionados a pacientes pós-operatórios que tinham cerca de 30 dias de pós-operatórios, os quais nós gostaríamos de saber pelo menos como é que esse paciente estava, qual que era a progressão dele, se ele tinha alguma queixa e etc. Daí em diante é que começou esse trabalho do marketing, depois de uma série de atendimentos, vários dias, onde a gente começou aí sim tornar oficial para todo o nosso mailing de pacientes, permitindo o acesso desses pacientes sem custo nenhum à telemedicina do Grupo H-Olhos, para que nós pudéssemos dar inicialmente um suporte diante de eventuais dúvidas e necessidades desses indivíduos no período inicial aí da pandemia. Gostaria de mostrar para vocês esse slide, eu achei bastante interessante. Hoje, toda a nossa equipe de tecnologia da informação está totalmente voltada para tornar as informações captadas via telemedicina oficiais para o nosso banco de dados. O que a gente tem hoje de sistema é o TASI, e essa interface, o cadastro dos pacientes e assim sucessivamente, isso já está acontecendo, está concluído. Nós já estamos numa fase prevista agora para essa semana, inclusive, de linkar o nosso processo com eventuais atendimentos aos convênios, e acreditamos que para os próximos dias a quantidade de convênios que vai ser agregado nisso provavelmente vai aumentar. Gostaria de trazer para vocês aí essa informação que mostra que no período de 2020 a 2024, nós temos uma perspectiva de aumento da telemedicina para a região, principalmente da Europa, com uma quantidade aí de investimento em torno de 95 bilhões de dólares. Isso é uma quantidade realmente impactante e que mostra a importância de todo o processo e o crescimento em 25% mais ou menos. Isso aqui, a partir de agora, é uma informação que
que o marketing, a Joyce principalmente pediu para mim, eu gostaria de compartilhar com vocês como é que foram esses últimos dias. Basicamente, para a gente conseguir tornar oficial a telemedicina, inclusive para aquele paciente que até então não tinha acesso ao grupo H-Olhos, ou seja, aquele paciente primeira vez, nós precisamos fazer uma série de adequações na plataforma, tornar essa plataforma cada vez mais próxima da rotina do grupo H-Olhos. Então, é uma plataforma exclusiva, individualizada, que permite a gente associar a rotina do nosso paciente com eventuais exames, consultas presenciais e assim sucessivamente. De tudo que nós avaliamos até agora, dentro dessa primeira leva de pacientes, eles somam 258 atendimentos. Quem atendeu esses pacientes até agora foi eu e a doutora Mirna. De todos os pacientes, o que a gente observa, e é bem nítido, é que a gente tinha uma maior quantidade de acessos quando nós realizávamos os disparos. Essa interação pública com o paciente realmente requer uma série de orientações, informações, cuidados, para a gente conseguir aprimorar isso, porque é bastante difícil, e esse paradigma que todos falam, ele é um paradigma bilateral. O paciente, ele também sente muita dificuldade em interpretar como é a telemedicina, qual é a forma de acesso, se ele vai ou não ser realmente auxiliado com todo esse processo. E aí a gente vê, na verdade, os gráficos mostram uma montanha-russa. Então a gente disparava informações, a gente tinha vários acessos, ficava sem disparar, isso caía. E hoje o que a gente já consegue observar que nas agendas existe uma quantidade pequena de acessos, mas ela já existe. Essa semana, como exemplo, eu consigo acessar a minha agenda e eu tenho atendimentos desde da última segunda-feira até a próxima sexta-feira. É a primeira vez que isso acontece. Por enquanto, o que a gente tem disponibilizado, que se iniciou desde a semana passada, são atendimentos particulares. A grande maioria dos pacientes que têm acessado são pacientes primeira vez e que relatam diante dos nossos questionamentos que eles procuraram um médico de origem, a clínica estava fechada por algum motivo, ele perdeu esse link com o médico dele e por isso ele está buscando ajuda. Do tempo de atendimento, isso é muito variável. Eu acho super interessante esse gráfico, porque muitos desses pacientes são idosos, eles têm muita dificuldade de manipular a ferramenta, e manipular a ferramenta nesse momento sem um familiar presente, que é o que está acontecendo por causa do distanciamento social, se torna muitas vezes algo bem difícil. E aí a gente vê que o tempo de atendimento ele pode ser bastante grande, porque é demorado. O paciente tem dificuldade, então se a gente não fecha a consulta, não encerra a consulta, aquilo vai sendo realizada a leitura e isso computa numa quantidade de tempo bastante grande depois. E finalmente, com relação aos pacientes do mailing Grupo H-Olhos, que receberam a informação e que acessaram a nossa plataforma de telemedicina, o que a gente observa é que a quantidade de abandonos ela é de aproximadamente 20% a 30%. Não dá ainda para saber qual é o motivo, mas a impressão que a gente tem é que esse paciente realmente ele tem dificuldade de acesso. A nossa plataforma ela é uma plataforma bastante simples e intuitiva, para que o paciente tenha o acesso aos processos e tudo mais. Mas a gente consegue identificar que mesmo assim isso acontece. Hoje pela manhã eu atendi um paciente, o seu Adelfo, eu tive um time para conseguir auxiliar esse paciente que foi de mais ou menos 1 hora. Ele tinha dificuldades para acessar, depois ele tinha dificuldades com o telefone dele, aí ele fechou o telefone, ele acessou o computador, ele teve outros problemas. Mas isso tudo, eu acredito que faça parte desse momento da telemedicina, principalmente aqui no Brasil. É uma questão de desenvolvimento. Eu acho que essa questão abordada pela Joyce, pelo Dr. Alexandre Taleb, ela é realmente muito presente, em que a gente precisa experimentar o que tem disponível para entender qual é a nossa necessidade e como nós vamos conseguir chegar a esses pacientes.
pacientes. E hoje a nossa perspectiva é, sem dúvida, de crescimento em termos de teleatendimento, teleinterconsultas e telediagnósticos. Bom, gostaria de agradecer a oportunidade e fico à disposição para os questionamentos. Agora nós daremos continuidade na última apresentação do Márcio Nagato, da Conecta Médico, para mostrar para os doutores a facilidade, navegabilidade e usabilidade da plataforma Conecta Médico, através do médico exponencial OFTA, toda a prestação de serviço que a OFTA está oferecendo para a oftalmologia brasileira. Márcio, a palavra está com você, obrigada. Boa noite a todos, agradeço aí o pessoal da OFTA pelo convite da gente poder estar apresentando um pouquinho do Conecta Médico. Agradeço também aí a explanação do Dr. Taleb, Dr. Pedro, bem bacana, para conseguir contextualizar esse momento de disruptura aí que a gente está vivendo, né? Não só por conta da pandemia, mas por toda a conta das tecnologias que estão vindo aí, com o intuito de facilitar e fornecer acesso, né, a médicos e pacientes, aí, fornecer acesso à saúde como um todo. Conecta Médico é uma plataforma aberta, onde nós podemos conectar diversas outras ferramentas que vocês já usam nas clínicas, aí nos consultórios. O conceito básico, a gente está trabalhando nessa plataforma desde 2017, seguindo aí todas as orientações de segurança, de rastreabilidade, toda essa parte legal, né, para que isso seja considerado de fato um ato médico. E o Conecta Médico, ele se pauta basicamente em 3 grandes pilares. O primeiro pilar que a gente fala é o pilar da usabilidade. Então, independentemente do grau de facilidade de conhecimento de ferramentas digitais, o Conecta Médico é uma plataforma absolutamente simples, ela roda em ambiente responsivo, não é necessário baixar nenhum aplicativo dentro do celular de vocês, independentemente de for utilizado num PC, num smartphone, num tablet, a navegação ela é bem fácil, né? Então, o objetivo é que a gente forneça uma ferramenta digital para que seja feita a telemedicina, para que seja um ato médico, mas de maneira bem simples, para que a gente não tenha muito desgaste nessa ruptura, para a gente conseguir utilizar essas ferramentas de maneira simples. Segundo pilar forte do Conecta Médico, sem dúvida, é a parte de segurança. Então, aí, claro que baseado em toda a parte de criptografia de conexão, criptografia do streaming de vídeo e criptografia de todos os dados que são gerados das teleconsultas, como bem ponderou também o Dr. Taleb. Então, a gente já está em acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a ideia é que assim que sair a regulamentação do que as empresas têm que se fazer, o Conecta Médico já está atento disso desde 2017, para que a gente já esteja pronto para conseguir regulamentar isso de maneira saudável, para que a ferramenta funcione bacana para vocês, oferecendo segurança aí no dia a dia de vocês. O terceiro pilar que a gente fala como eu comentei no início, é um software de arquitetura aberta, tá? Então, a ideia é que a gente já tenha a ferramenta da telemedicina pronto, com o nosso sistema de prescrição médica, que hoje está integrado com a MEMED, mas qualquer outro software que vocês já usem na clínica de vocês, normalmente esses softwares, eles já possuem um componente que a gente fala, que é uma API, que é possível conectar o software que vocês já usam com a ferramenta da Conecta Médico. Então, isso é possível para que vocês consigam fazer, para que o dia a dia de vocês fique mais fácil, para que não tenha tanto impacto nas ferramentas que vocês já usam, né? Então, tudo isso que a gente fala baseado na parte da segurança do ato médico, baseado na usabilidade absolutamente simples e baseado nessa parte de arquitetura aberta para a gente conseguir trafegar, tá? Conecta Médico é uma plataforma gratuita, ela só existe o custo da transação financeira quando existe uma consulta particular. O custo da transação financeira pelo cartão de crédito é o que nós descontamos do valor. O restante é completamente repassado para o médico, tá? O Conecta Médico não tem o objetivo de ser remunerado dentro desse modelo, tá? Eu vou iniciar o compartilhamento aqui para passar para vocês como que vai funcionar o acesso e passar bem brevemente as telas do Conecta Médico para quem a gente viu que aí a maioria, 80% dos doutores ainda não tiveram contato, vocês vão conseguir fazer pelo menos uma primeira leitura de como que funciona isso e de maneira bem simples, tá, pessoal? Márcio, se me permite interromper enquanto você projeta, essa prestação de serviço da OFTA através do médicoexponencialofta.com.br tem total navegabilidade tanto no marketing médico através das ferramentas de marketing médico do iClinic, ali no menu, e também na plataforma Conecta Médico, né, que vai conectar o médico ao seu paciente, totalmente gratuito até o dia 30 de julho, tá bom? Tanto consultas particulares como convênio.
Perfeito, Joyce. Boa ponderação. Então, pessoal, aqui é o portal do Médico Exponencial da Ofta, onde vocês vão ter todas as informações aí do portal. Acho que sempre vale a pena dar uma boa navegada, tem bastante conteúdo bacana para consumir, tá? Aqui o acesso dentro da ferramenta é bem simples. Aqui dentro do menu, vocês navegando aqui nesse ícone ferramenta de telemedicina, vocês já são direcionados aqui para a página de telemedicina, onde vocês vão conseguir ter um passo a passo em 5 passos absolutamente simples. Vocês conseguem ver em vídeos, tem lá no nosso canal do YouTube também, caso vocês queiram consultar, mas são vídeos bem rápidos e simples para vocês entenderem como que funciona a plataforma, tá? Então, aí vocês criando o cadastro aqui dentro da plataforma da Ofta, automaticamente vocês já vão ter acesso automático também dentro da plataforma Conecta Médico, tá? Então, eu vou simular como se eu estivesse fazendo aqui o acesso à plataforma Conecta Médico. A gente cairia dentro, na verdade, dessa tela que eu já caí logado, mas vocês vão cair dentro dessa telinha, tá? E aí, obviamente, aqui a gente tem uma senha teste que eu vou passar para vocês para a gente conseguir acessar. Então, aí, retornando ali a tela que a gente está falando, pessoal, essa aqui seria a tela que os médicos veriam, tá? Que vocês veriam. Então, aqui a gente menciona quais são os 4 grandes passos, tá? Não tem muito segredo. Aqui é o item de cadastro aqui que a gente fala, é onde vocês vão ter a possibilidade de colocar as especialidades médicas, inserir o valor de consulta de vocês, e aqui é onde a gente recomenda onde vocês façam a maior quantidade de inserção dos dados de vocês, para que os pacientes, quando eles forem buscar, eles consigam ter a informação completa do que vocês fazem, tá? Aqui vocês podem colocar uma descrição do que vocês atendem, os números de contato, que nós recomendamos que vocês utilizem os números profissionais, que é onde a plataforma vai se conectar com vocês. Aqui é a placa onde vocês podem inserir todas as especialidades que vocês atendem, e aqui os convênios, o que vocês atuam, se por assim acontecer, tá? Então, tanto para consultas particulares, quanto para convênios, que o valor da consulta que vocês vão estabelecer, sempre um valor diferente de 0. Quem for trabalhar com retorno, existe a possibilidade que eu vou mostrar mais na frente, de vocês fazerem um agendamento diretamente de uma consulta com o paciente, com o valor de consulta zerado. E aqui, um dos itens mais importantes também, a gente recomenda que vocês mantenham o endereço atualizado, tá? Sempre com o endereço, o município, bem certinho, para que vocês consigam ser localizados por geolocalização também, tá? Então, sempre recomendamos que o cadastro de vocês estejam sempre bem atualizados, tá? Aqui, o segundo item é onde vocês vão acompanhar as consultas de vocês, tá? Todas as consultas, elas têm esses status, então, consultas que foram marcadas, consultas que foram solicitadas, então, um paciente fez a aquisição de uma consulta, ele fez uma solicitação aqui, e aí, dado o agendamento de vocês conseguem entrar para verificar as consultas agendadas, as consultas marcadas, as consultas solicitadas, as consultas que já foram realizadas, consultas que foram recusadas por qualquer motivo, de repente a solicitação não pode ser atendida naquele horário, então você recusa e faz uma nova, ou consultas que foram canceladas também por qualquer problema no pagamento do cartão de crédito, de repente vocês podem consultar aqui, tá? Aqui dentro, caso o paciente, então, ele pode entrar dentro da plataforma Conecta Médico, se cadastrar para buscar o seu médico, mas caso o médico já queira fazer uma consulta também, ele consegue fazer diretamente por aqui, tá? Então, caso eu já tenha o cadastro do meu paciente, eu procuro aqui pelo CPF do meu paciente, e eu já consigo prever, aqui eu já puxo o cadastro dele, eu seleciono qual que é a especialidade que eu quero atender, e eu vou marcar uma consulta, dia 20/5/2020, no horário das 21 horas, com o paciente Márcio, tá? E aí eu tenho a opção de falar, vamos trabalhar com convênio médico, eu seleciono aqui qual que é o convênio que eu trabalho, número da carteirinha, data de nascimento, ou uma consulta particular, em que vocês podem utilizar o mesmo valor cadastrado, ou se eu estiver fazendo algum preço promocional para o Márcio nessa consulta, eu também posso fazer um valor diferenciado, ou mesmo uma consulta sem valor, que a gente recomenda que, ou que não tenha custo, ou que seja feito um retorno, tá? Agendou aqui a consulta, automaticamente já no perfil do Márcio, o paciente, já apareceria que eu tenho essa consulta agendada para eu poder
trabalhar, tá? Então, aqui é onde vocês vão poder fazer a atualização do cadastro de vocês e o gerenciamento das consultas e a marcação das consultas, tá bem? Aqui dentro das consultas agendadas, então vamos simular como se eu estivesse entrando aqui para fazer uma consulta, tá? Aqui eu já tenho uma tela, onde já apareceria aqui uma propaganda médico, que é onde o Conecta Médico, para a gente conseguir manter a gratuidade, é onde a gente consegue trabalhar, tá? A gente trabalha com essa parte, por isso que a plataforma consegue ser gratuita. E aí, tanto o médico vê uma propaganda, quanto o paciente vê outra, tá? Então, isso é segmentado, então a propaganda que é vista pelo médico não é a mesma propaganda que é vista pelo paciente. Quando a gente entra na sala de consulta, é necessário que tanto o médico quanto o paciente habilite a câmera e o microfone para que a gente consiga fazer o streaming com tranquilidade, e é necessário, por parte de paciente, que ele dê aceite no TCLE. Então, para que haja toda essa parte de segurança de dados, para que tenha toda a parte de segurança mesmo e de criptografia de dados, o paciente obrigatoriamente ele tem que aceitar o TCLE para que ele entre na sala de teleconsulta, tá? Aqui eu já estou na sala de teleconsulta, obviamente aqui como eu sou um teste, então não está aparecendo a imagenzinha do paciente que apareceria aqui, mas já é uma sala de teleconsulta, onde a gente tem os campos aqui de ação que vocês vão fazer na teleconsulta, sendo que essas 3 primeiras abas, elas são específicas ao paciente, o paciente também vê, e essas 2 abas aqui, médico, CID e protocolos, são abas que só são vistas aos médicos, tá? Então, ela é bem simples, tá, pessoal? Aqui vocês já estão em ambiente de teleconsulta, aqui o médico ele pode mandar uma mensagem para o paciente Márcio, ou ele pode mandar um texto, ele pode anexar um arquivo, se ele quiser postar algum PDF, alguma imagem para que isso seja compartilhado com o paciente, ele pode fazer através dessa aba de notas, tá? O paciente, por sua vez, ele só pode mandar arquivos, tá? Ele não pode mandar textos, mas ele pode mandar um PDF com resultado de exame, uma imagem que queira para mostrar alguma questão, ele pode ser mandado, e todas essas notas, elas vão ficar, tudo que for acontecendo aqui dentro desse ambiente de teleconsulta, ele fica salvo de acordo com o que é recomendado pelo Conselho Federal, tá? Para que seja considerado um ato médico, tá? Aqui na aba de prescrições, como eu estou acessando com o login teste, então o CRM não está válido. Como a gente tem a integração aqui com a AMEMED, se eu clicar aqui, a nossa ferramenta não vai funcionar porque ele não vai validar o CRM, tá? Então, essa aba específica, lá dentro do portal do Médico Exponencial da OFTA, dentro daquela aba de telemedicina, um dos vídeos ele fala especificamente sobre como que funciona a parte da prescrição, junto com a AMEMED, toda a parte do certificado, então tudo vocês conseguem acompanhar por lá bem tranquilo também, tá, pessoal? E se houver dúvida também, obviamente a gente vai estar à disposição para dar apoio a vocês, tá? Aqui são orientações que a gente pode passar para os pacientes, tá? Então, eu posso recomendar uma atividade física, eu posso pedir para ele tomar água, eu posso pedir para ele ficar em repouso, eu posso colocar todas as orientações que eu quiser, e eu posso também, ou eu adiciono uma nova orientação, ou eu posso carregar um template salvo, tá? Então, no caso ali, beber água já tinha sido cadastrada como um template salvo, então eu já cadastro aquelas 2 orientações, que também vão ficar salvos nessa consulta que está sendo feita, tá? Aqui, a gente entrando na aba de médicos, pessoal, é onde são as abas que só os médicos vão poder ver, tá? O paciente, ele não tem acesso a essa aba, nem de médico, nem o CID, nem os protocolos, e essas abas aqui, elas só podem ser vistas pelos médicos, e outros médicos só podem ver essas anotações desde que o paciente faça a autorização, tá? Então, se ele autorizar aqui as informações que são geradas na consulta sejam compartilhados com outros médicos dentro da plataforma, isso aí eles podem ser vistos aqui, tá? Então, aqui é onde vocês vão ter a possibilidade de fazer a anamnese do paciente. A gente, para facilitar, para vocês não terem que digitar todas essas mensagens, a gente trabalha com essas tags aqui, que conforme vocês vão clicando aqui, ela já vai adicionando aqui em cima na mensagem que vai ficar gravada aqui, tá? Então, aí, tanto cadastro de tags gerais, quanto alguns medicamentos, quanto alguns procedimentos específicos, né? Então, aí, obviamente, dentro das especialidades dos oftalmos, vocês já conseguem cadastrar as tags que vocês mais utilizam para facilitar aqui também a inserção da anamnese aqui dentro dessa aba médicos, tá? É bem simples de trabalhar, não tem muito segredo, é só ir cadastrando aqui, utilizando, já fica salvo na plataforma, tá bem? Aqui é a aba de CID, onde vocês conseguem inserir as CIDs dessa consulta, tá? Caso você tenha alguma dúvida, já tem um botãozinho aqui ou aqui que vocês conseguem consultar a CID, tá?
vocês buscam aqui pelo nome, vocês conseguem colocar, e aqui vocês já vão, conforme vocês vão digitando aqui, já vão aparecendo aqui as possibilidades, né? Então, vocês vão colocando as seeds aqui que vocês encontraram, e aí vão montando, tá? Se for necessário a consulta novamente, vocês podem fazê-lo por aqui. Aqui, seguindo pela aba de protocolos, pessoal, vocês podem consultar os protocolos a qualquer momento, e já tínhamos conversado com o pessoal da OFTA, os 6 protocolos do CBO já vão estar disponíveis aqui para consulta de vocês também, tá? Então, a gente está trabalhando aí em colaboração com os conselhos, para que a gente consiga trabalhar todas as especialidades e colocar, tá? As de vocês já estão sendo inseridas aqui para que vocês consigam fazer as consultas aí, facilitar o acesso de vocês. Tá bem? Vale uma informação de que as informações que estarão disponíveis na parte de protocolo são as mesmas disponibilizadas hoje pelo CBO, no próprio site do CBO, e também do consenso e diretrizes da Sociedade Brasileira de Glaucoma. Então, são as mesmas informações que hoje já estão públicas nos sites de CBO e SBG. Perfeito, Joyce. Basicamente são essas as funções que vocês têm dentro da sala de teleconsulta, pessoal. Aqui dentro do item menu, vocês podem ver os dados do paciente, tá? O histórico desse paciente, vocês podem consultar também. E aqui é um questionário opcional que vocês podem preencher da Unifesp, que é para a gente ajudar a colaborar aí os possíveis focos de Covid. Ele fica como opcional aí, caso vocês queiram colaborar também, tá? Ele já está disponível aqui. A sala de teleconsulta, ela não tem muito segredo, tá? A única coisa que a gente recomenda, sempre para que o status da consulta que você está realizando, ela seja finalizada e entre como uma consulta realizada, vocês vão conseguir fazer aqui dentro do finalizar a teleconsulta, tá? Finalizou a teleconsulta, beleza, você já está com ela finalizada, ela já entra e finalizou, não tem muito segredo, tá? Eu acho que basicamente era isso. Não tem tanta coisa a mais para explicar para vocês. Eu acho que tem, talvez, aqui dentro da plataforma, aqui dentro da conta, tem um item importante que vale a pena, que vocês podem ver os detalhes da conta, onde vocês fazem a atualização de dados, e aqui existem a aba de extrato, para vocês conseguirem acompanhar todas as consultas que já foram feitas, e como que vai estar o saldo que vocês vão ter direito a resgatar, tá? Assim que a consulta for realizada, vocês conseguem checar os extratos para ver as consultas que foram realizadas, tá? Basicamente é isso, gente. Como eu comentei, a plataforma ela tem por premissa ser uma plataforma absolutamente simples de vocês utilizarem, tá? Então, ela segue os 4 passos que eu comentei inicialmente e não tem muito segredo, tá? Que a gente comenta também que a telemedicina é a maior possibilidade que está surgindo para que vocês possam fazer um acompanhamento de tratamento com o paciente de vocês, um acompanhamento, né? Então, ela fornece, desde que não haja necessidade de vocês terem contato um para um com o paciente, ela oferece que vocês estejam, que eu até brinquei no início, né? O consultório é onde vocês quiserem acessar, né? Então, tudo em ambiente criptografado, seguro, de maneira absolutamente simples, para que vocês consigam trabalhar isso de maneira bem tranquila, tá, pessoal? Então, basicamente é isso que a plataforma Conecta Médico trabalha, tá? A gente desenvolveu dessa forma, e aí agradeço, Joyce. Queria deixar à disposição aí para a gente entrar em contato, sempre com o intuito de a gente receber os inputs dos médicos, né, como a gente lançou agora em março, eu estava comentando com o Dr. Pedro também, a ideia é que a gente receba o input de vocês no sentido de oferecer mais facilidades, de adequar isso ao dia a dia de vocês para que se torne uma ferramenta fácil de vocês utilizarem, que a gente consiga aumentar aquele percentual de utilização aí por parte dos doutores também. Lembrando sempre que o intuito é ajudar, né? Então, toda sugestão é sempre bem-vinda para a melhoria das plataformas e no apoio à classe médica e também aos pacientes. Márcio, tem uma pergunta da doutora Márcia Clatti. Boa noite, como estão conseguindo fazer as cobranças? Isso, hoje a cobrança é feita por cartão de crédito, tá? Ou boleto bancário. Então, o paciente faz o pagamento por boleto bancário ou por cartão de crédito e o Conecta Médico faz o repasse 35 dias depois da realização da consulta, a gente faz o repasse na conta bancária do médico nesse período até 30 de julho, sem nenhum desconto para a parte do médico.
Temos uma outra pergunta aqui da doutora Carla. Tem como vocês mostrarem algum caso atendido na telemedicina em oftalmo para sabermos? O tempo está curto, eu não sei se algum médico quer comentar algum caso que teve uma boa experiência, doutor Taleb, doutor Pedro. Doutor Taleb, acho que está sem... Vamos lá, me ouve agora? Sim, okay. Perfeito. Assim, a gente tem várias formas de você atuar na telemedicina e tem vários casos que você vai poder ver. Eu faço telemedicina de 3 formas. Eu faço a teleinterconsulta, onde eu consulto um paciente que está no consultório de um outro colega médico, que está numa outra cidade, para poder fazer uma opinião de subespecialidade, seja em retina in vitro, seja em neuroftalmologia. Eu consulto diretamente pacientes que vão ao meu consultório onde eu não estou presencialmente, fisicamente presente. Eu já fiz isso quando eu estava viajando, e precisava ver pacientes que estavam no meu consultório, e agora eu faço isso rotineiramente todos os dias, porque eu estou em isolamento. Os pacientes vão até meu consultório, eu tenho lá uma pessoa treinada que manipula a lâmpada de fenda e que consegue captar as imagens. O restante todo eu faço à distância. Então, eu controlo a acuidade visual à distância, eu controlo o greens à distância, eu controlo as câmeras à distância que me permitem interagir com esse paciente e ver tudo. A única coisa é que eu preciso de uma pessoa para manipular a lâmpada de fenda para ver as imagens de forma adequada. Nós temos um serviço de residência médica, então há dias em que, na rotina, há residentes que passam comigo. Então, quando os residentes estão passando comigo, são eles que fazem esse processo de manipulação da lâmpada de fenda. Quando não são eles, eu tenho uma pessoa treinada para fazer isso. De novo, a gente está numa época de exceção. Não era possível fazer teleconsulta antes. Agora, nessa época de exceção, não tem nada que proíba ou obrigue o médico a ter um profissional médico na outra ponta. Teoricamente, eu posso ter um outro profissional que não seja médico. A gente não sabe qual é a regra que vai ser a regra vigente depois que sair a portaria do Conselho Federal de Medicina. A gente acredita que vai ser uma portaria muito próxima da portaria que saiu em 2019, com algumas melhorias, mas a gente não sabe isso ainda. Então, a gente não tem como garantir que o que está sendo feito hoje vai poder continuar a ser feito no futuro. Hoje, legalmente, a gente está liberado para poder fazer isso. Mas, de novo, são práticas diferentes, são práticas distintas. E eu já fiz atendimentos à distância na casa do paciente, levando os meus equipamentos portáteis, mas aí eu não fiz telemedicina. Todos os equipamentos que eu uso, eles são portáteis. Então, eu já levei para casa do paciente, eu já refratei um paciente acamado em hospital, eu já refratei um paciente acamado em casa, com greens, que eu controlo com tablet, como se eu estivesse lá. Eu poderia estar à distância fazendo isso, mas você tem várias modalidades de poder fazer essa teleconsulta, e a teleinterconsulta, e a teleorientação. Então, depois a gente pode até gravar fazer. Tem uma proposta, já me solicitaram isso, a gente está desenvolvendo um curso de telepropedêutica, ensinar o oftalmologista como é que ele avalia a distância um paciente e como é que isso pode ser incorporado na prática médica. Então tem algumas coisas que estão sendo pensadas nesse sentido. Tem uma pergunta também, uma das primeiras que foi feita, que é do Tiago. Falei para o Tiago que eu voltava na pergunta dele, eu estou cumprindo minha promessa. O Tiago colocou aqui, na sua visão, na falta da resolução específica do CFM, podemos utilizar a resolução de 2018 como referência? Lá diz que a primeira consulta deve ser pessoalmente. O senhor concorda? Pego, assim, a gente é um profissional liberal, que a gente tem que ter discrição de saber que paciente que precisa ser visto pessoalmente ou não. Há casos em que na primeira consulta não precisa ser presencial. Vou te dar um exemplo na neuroftalmo. Durante esse período agora de Covid, no isolamento, eu consultei pacientes de primeira vez com paralisia de terceiro, com paralisia de sexto, que eu faço o diagnóstico tranquilamente à distância. Eu não preciso estar presencialmente para fazer o diagnóstico desse paciente. Então dá para fazer a primeira consulta, fazer o diagnóstico, determinar a conduta, solicitar os exames e tratar esse paciente mesmo à distância. Tem casos que não dá. Eu preciso de estar lá presencialmente. O paciente com glaucoma agudo, eu preciso medir a pressão desse paciente. Ponto, acabou. O paciente está com dor, eu não vou tratar esse cara à distância. Então a gente tem que entender até que ponto eu tenho segurança para isso.
A teleconsulta hoje está liberada mesmo sem a primeira consulta presencial, mas aí vai da sua descrição, vai do seu conforto. Até que ponto você, enquanto profissional liberal, se sente tranquilo e confortável para fazer uma primeira consulta. Porque você tem todo o direito de dizer ao paciente, teu caso, nós começamos aqui, mas não dá para continuar aqui. Eu preciso te ver no consultório. Eu não estou indo no consultório, mas tem o pronto-socorro tal, o hospital tal que estão atendendo. Tudo isso tem que estar no seu TCLE. O seu TCLE tem que dizer, pode ser que a gente não consiga terminar a consulta porque o seu caso não é um caso para telemedicina, ou porque a internet caiu, ou porque a luz apagou, ou porque seu crédito acabou, ou porque a minha internet está ruim. Tudo isso tem que estar lá no TCLE para te proteger, e o paciente, quando entrar na consulta, ele tem que saber que existem limitações, e que essas limitações podem, em algum momento, serem mínimas e não interferir na conduta, mas podem em algum momento serem importantes a ponto de falar, parou, aqui não dá para continuar por tele mais, você tem que ser visto presencialmente. Perfeito. Então a gente tem que ter essa descrição para poder fazer com ética, é o que o professor Shaolong Wen da USP chama de telemedicina responsável. Nós temos que ser responsáveis na telemedicina do mesmo jeito que nós somos responsáveis no nosso consultório. Perfeito. Nós não vamos fazer online nada daquilo que nós não faríamos presencialmente. Então, tendo esses limites éticos, a gente consegue fazer a coisa direitinho. E você vai acabar entendendo em que ponto cada uma das coisas se adequa. Perfeito, doutor Taleb. Pedro, não estamos te ouvindo. Acho que deve estar mutado. Tá ok agora? Só para acrescentar o que o doutor Alexandre falou aí para o Tiago, eu acho, Tiago, que o que vale é que a gente siga uma corrente do bem, em prol do nosso paciente, né? Todos esses equipamentos, essas ferramentas, essas vias de acesso, elas visam exclusivamente uma coisa, é o bem-estar do paciente. Perfeito. Né? Eu acho que ter essa definição como rotina vai auxiliar em potencial. E muitas vezes o que o Alexandre acabou de falar é o que realmente acontece. Existem as fases, digamos assim, de uma telemedicina que pode ser iniciada por uma teleorientação e que muitas vezes vai terminar nela, porque é necessário que o paciente seja acompanhado numa estrutura física, pessoalmente, assim sucessivamente. Né? Eu acho que o que vale realmente é a gente fazer a nossa medicina com ética, visando exclusivamente o bem-estar para o nosso paciente. Agora, a gente tem a possibilidade, pegando um gancho no que o Pedro falou da teleorientação, a gente tem a possibilidade de fazer isso de forma não só ética, mas segura. Então, assim, quantos de nós não fizemos teleorientação por WhatsApp? Quantos de nós não fizemos teleorientação por telefone? Quantos de nós não fizemos teleorientação por telejanela? Grita para o vizinho do outro lado e manda fazer qualquer coisa. Isso tudo é inseguro, isso tudo nos vulnerabiliza. Se a gente pode utilizar uma plataforma segura para fazer isso, esse é o caminho. Qual plataforma? A que você quiser. A gente tem aqui agora à disposição uma plataforma cedida pela OFTA para que vocês possam testar. Mas usem plataformas seguras para que vocês possam fazer isso. Não se vulnerabilizem, não se exponham. Tá? Uma questão que eu queria endereçar também, a Renata Hirata pergunta uma coisa que é interessante, que é a dúvida de muita gente, que é a questão do tempo da consulta. Que muita gente que começou a fazer telemedicina reclama que o tempo de consulta é maior, que a gente gasta mais tempo. Dependendo, Renata, da plataforma que você usa, do jeito que tem plataformas em que o paciente ele só coloca o nome e entra na sala. Tem plataformas que o paciente tem que se cadastrar, depois ele tem que passar por alguns processos para depois ele entrar na sala. Tem plataforma que o paciente tem que fazer o download de um aplicativo para poder entrar na sala. Tem plataforma que o paciente tem que fazer um cadastro para fazer um download, para depois do download fazer uma tela, para depois ele entrar na sala. Então, quanto mais passos você acrescenta na história, mais trabalhoso é para o paciente, maior a chance de ter um dropout, maior a chance desse paciente não entrar. De consulta lá dentro, depende do que você vai fazer. As teleorientações, em média, levam 7 minutos.
de 7 a 9, 10 minutos. Essa é a nossa experiência em teleorientação há anos aqui na faculdade e é o que está acontecendo agora no Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Eu coordeno a Comissão de Telemedicina, Tecnologia e Inovação do CBO. Essa comissão é a que criou e disponibilizou o Brasil que Enxerga, o projeto de voluntariado. A gente está monitorando as consultas todo dia, nós estamos com 3 salas ativas, usando a plataforma Zoom. Então tem 3 médicos voluntários por hora, disponíveis, das 4 da tarde às 8 da noite. Então, assim, são 4 consultas para cada médico, a gente marca uma consulta a cada 15 minutos, e a coisa está fluindo muito bem. Eles estão levando em média 7, 8, 10 minutos por uma teleconsulta, por uma teleorientação, raramente passa dos 15. Mas a teleconsulta que você vai prescrever, o médico não está muito craque em prescrever digitalmente, assinar digitalmente, então leva mais tempo. A interação com o paciente, ela é o tempo da sua consulta convencional. Isso não muda muito, não. O que pega agora é o até começar a consulta, e a hora que você terminou a consulta, o explicar tudo de volta para o paciente sair seguro, a receitinha na mão. Então, o problema não é a consulta, o problema é o pré e o pós. Então, isso aí, com o tempo, você vai se adequar, os pacientes vão se adequar, é natural, na fase de transição demorar mais. Então, quando a gente começou a fazer FEC, era uma loucura. Aí a gente estava craque na FEC, fazia FEC em 15 minutos, veio a faco, a gente levava 60 minutos para fazer uma faco, que hoje a gente faz em 5, 7. Então, assim, essas transições, elas gastam mais tempo, mas não se assuste e não pare por isso. Persista, teste, experimente, use. Você vai ver até que ponto ela vai te servir. Pode ser que ela não te sirva e tudo bem, não precisa te servir. Mas eu acho que vale a pena. Não deixa a questão do tempo ser um empecilho, não. Acho que tem uma pergunta legal aqui da doutora Suzana Matai, eu acho. Ela está perguntando o tipo de problema, se é clínico ou cirúrgico, que a gente tem visto com mais frequência nesse período da Covid. Doutora Suzana, o que a gente tem encontrado com maior frequência ou é algo do tipo teleorientação para aquele paciente oftalmológico crônico, principalmente os pacientes que têm um antecedente de glaucoma. Agora, o que tem sido muito frequente nas últimas 2 semanas são casos associados às pálpebras, ou lesões, ou processos inflamatórios, tem sido bastante frequente. A gente não vê, pelo menos a minha experiência nesses últimos dias, eu não tenho visto muitos casos de conjuntivite ou coisas assim, e para aqueles pacientes específicos que têm algo que, digamos, tenha uma gravidade maior, esses pacientes normalmente eles acabam se deslocando diretamente para o pronto-socorro do hospital. Na nossa experiência também, assim, aparece de tudo. Sim. Mas o mais comum são pacientes angustiados, pacientes crônicos que já fazem tratamento e que estão em dúvida se continuam com colírio ou não, que estão em dúvida se mantém tratamento ou não, pacientes com DMRI que estavam fazendo injeção, com diabetes que estavam fazendo injeção, que querem saber se eles podem adiar, o risco que eles correm em adiar um pouco a injeção, e que eles, ou se eles devem correr o risco de ir até a clínica, se a clínica está fazendo o procedimento ou não, e procedimentos de urgência não tão urgente assim, muito calásio, muito ordelo, muita inflamação palpebral, bléfaro, como o Pedro colocou. Isso é a maior causa de procura dos pacientes. Na teleorientação do CBO também, a gente vê isso na teleorientação do CBO, a angústia deles meu óculos venceu, tem um ano que eu fiz a consulta, eu tenho que parar de usar o óculos, porque meu óculos venceu. Sabe, tem essa cultura no Brasil de óculos vencido, parece que óculos é iogurte, né? Vai matar o cara se ele continuar usando a semana depois do vencimento. Então, assim, e são coisas que angustiam as pessoas, parecem coisas tão simples, mas o paciente fica extremamente angustiado e muito grato por receber uma orientação à distância. Então, assim, não minimizemos essa capacidade que a gente tem de confortar os nossos pacientes. Suzana é craque nisso, tem um rapport, uma relação médico-paciente fantástica com seus pacientes, eu tenho certeza disso. E aproveitar para agradecer os colegas que estão colocando aqui, que já são voluntários do CBO, como a Heloísa Ruz. Obrigado pelo tempo, pelo voluntariado, a gente precisa disso. Doutor Taleb, tem uma pergunta. Quais as limitações da telemedicina na oftalmologia? Se o doutor quiser comentar aí mais superficialmente. Depende muito do que você tem de arsenal.
Tá? Se você tiver a condição desse paciente fazer alguns exames complementares, você amplia demais a sua capacidade na teleoftalmologia. Então, você não tem um retinógrafo, o paciente não pode fazer uma retinografia, você vai ficar limitado quase que total, porque você não consegue avaliar o fundo de olho desse cara, você não sabe a mácula e o nervo dele como é que está. Se você não consegue fazer uma acuidade visual do paciente à distância, você fica limitado quase que total. Então, você pode usar subterfúgios, tem aplicativos que permitem fazer acuidade visual, mas você vai gastar 40 minutos explicando para o paciente como é que ele baixa o aplicativo, como é que ele usa o aplicativo, como é que ele lê o aplicativo, para você poder saber a acuidade visual desse cara. Então, assim, depende do setup que você tem à sua disposição. Fazer telemedicina não é tão simples quando a gente quer fazer uma telemedicina completa, quando você quer transformar a sua prática rotineira numa prática digital. Você tem que praticamente pensar uma nova forma de fazer isso, e isso é possível. Eu te falo que é possível porque eu já faço isso há um tempo. Tá? Então dá para fazer, mas não é fácil, não é simples e não é barato. Mas dá para fazer. Agora, fazer a teleorientação, seguir o seu paciente que já é um paciente seu que vai te trazer o retorno de exames. Você não precisa de nada para fazer isso. Você, teoricamente, poderia até fazer por uma videochamada qualquer, de qualquer aplicativo. Mas, de novo, não se vulnerabilize. Não fragilize a sua relação médico-paciente. Não diminua o valor do ato médico que está dentro disso. Utilize plataformas adequadas, faça isso de preferência dentro de uma plataforma que o paciente sinta a segurança do que ele está fazendo contigo. Não, eu estou entrando num lugar onde eu vou conversar com o meu médico e a conduta que ele me der é séria. Conversei com o cara no WhatsApp, igual eu converso com o meu vizinho. Gente, não façam isso. Não se vulnerabilizem. Valorize o ato médico que você está fazendo. É a mesma ferramenta de videochamada, mas faz toda a diferença a forma como você usa, a forma como o paciente encara e a segurança que você tem na transmissão desses dados. Tem uma outra pergunta interessante, não sei se o Márcio ou o próprio Dr. Taleb conseguiria responder. Uma dúvida: os planos de saúde, de maneira geral, aceitam abrir guia de atendimento para teleconsulta em oftalmologia? Sim e não. Exatamente. Vai lá, doutor. Não, pode responder. Não, pode responder, por favor. Então, vamos lá. Sim e não. Existe uma norma da ANS. A ANS soltou uma normativa número 6, onde ela diz que a telemedicina está autorizada e que os convênios devem pagar a teleconsulta. E ela não cria nenhum código novo. O código é o mesmo código de consulta, ela só dá um atributo diferente. Então, quando você cobra consulta, tem um atributo X, quando você faz consulta em pronto-socorro, é o mesmo código com atributo Y, e teleconsulta tem um atributo Z. Então, só mudou o atributo na hora do faturamento. Então, teoricamente, todo mundo que é credenciado para fazer consulta num plano de saúde pode fazer teleconsulta. O que é o grande problema? Os planos de saúde não têm como comprovar que você fez a teleconsulta. Então, eles têm medo de você cobrar por uma resposta de WhatsApp. Exato. Ou tem medo de você cobrar por uma resposta de SMS. Ou tem medo de você cobrar por uma ligação telefônica. Então, a maior parte dos planos de saúde está disponibilizando plataformas para os médicos utilizarem. Então, a Almint tem a plataforma dela, a Amil tem a plataforma dela, a Sul América tem a plataforma dela, e a Amil fala, você quer fazer teleconsulta pela Amil? Beleza, dentro da minha plataforma. Por quê? Porque ela tem certeza que naquela plataforma você entrou, o paciente é da Amil, ele foi autorizado e está tudo ok, ela te paga a consulta. O que ele não pode? Pagar menos do que vale um valor da consulta normal. Tem planos de saúde pagando teleconsulta a R$30, ou oferecendo teleconsulta a R$30. A gente não pode, não deve e não vai aceitar isso. Já a norma da ANS define que o código é o mesmo, portanto, o valor, na pior das hipóteses, é o mesmo. Aqui em Goiânia, a Unimed Goiânia usa a nossa plataforma. Eles pagam os médicos por plantão. Então, os médicos recebem uma consulta e meia por hora que eles ficam de plantão para fazer o atendimento. Não é por consulta, eles recebem por plantão. Do mesmo jeito que a gente pode receber fee for service, a gente pode receber por plantão. Na particular, você tem liberdade total para definir o seu honorário. Eu cobro virtual o mesmo honorário que eu cobro presencial. Eu não faço diferença. Tá? O valor que eu cobro presencialmente é o mesmo valor que eu cobro virtualmente. Então, para mim, isso é tranquilo. Agora, cada plano de saúde está definindo a sua própria regra. Tem médico cobrando do paciente particular, dando nota fiscal e mandando o paciente ir lá no convênio pedir reembolso. Isso ainda vai dar pano para a manga. Porque isso não está totalmente regulamentado, mas é assim que está acontecendo. Lembrar só, acrescentar o que o Alexandre falou,
que o ideal é que a gente tenha uma plataforma adequada, com criptografia adequada, com integração de sistemas, tudo que nos dê credibilidade suficiente para que a gente possa exercer o que nós escolhemos para fazer da melhor forma possível, exercer o ato da medicina. Acho que isso é fundamental. Se a gente não valorizar a plataforma que a gente usa, os investimentos e o desenvolvimento tecnológico que cada um de nós fez nas suas devidas rotinas, é impossível. Então, é ideal que a gente faça da melhor forma possível, e para isso existe um valor agregado, e, consequentemente, o que o nosso paciente vai receber em troca é a mesma coisa que se nós estivéssemos presencialmente com ele. Perfeito. É isso mesmo, perfeito. Tá sem áudio, Joyce? Perdão. Para fechar, tem uma última pergunta lá no histórico do Dr. Show, referente à realização por telemedicina de exames de refração e grau. Se vocês querem responder. Antes do Alexandre responder, que ele tem toda uma paramentação adequada para isso. Hoje, por exemplo, na minha estrutura, na nossa fase de desenvolvimento da telemedicina, eu não tenho condições de fazer esse tipo de atendimento. E eu gostaria muito realmente que o Alexandre falasse um pouco da experiência dele, porque é muito bacana. Tá, então vamos lá. Assim, você pode fazer desde que você tenha o arsenal adequado. Esse arsenal, você tem N opções no mercado que te permitam controlar um foróptero, um GRINS à distância. Então existem GRINS automatizados que você controla através de controle remoto, ou que você controla através de tablet, ou que você controla através de celular. Para telemedicina, o ideal é que você controle ele através de tablet ou celular, e não um controle remoto. É mais fácil de você automatizar e controlar remotamente se você tiver um tablet ou um celular para poder controlar aquele aparelho. Se você quer uma coisa mais móvel, parta para equipamentos de lentes líquidas. Se você quer um consultório fixo onde você vai utilizar, parta para um padrão, um GRINS padrão, tipo acho que é visuais. A Zeiss tem um bem adequado para isso. Mas a Shinnippon tem, a Reichert tem várias empresas que dispõem de GRINS automatizados. Para você ter uma noção, um GRINS convencional importado, você vai pagar nele R$9 mil, R$8 mil, R$10 mil. Um GRINS desse aí vai te custar 35, 45 mil reais, 60 mil reais, dependendo da marca que você quiser lá. Então ele é bem mais caro. Se você for colocar isso na sua prática diária, isso não é custo efetivo, porque o convênio vai continuar te pagando o mesmo X reais que ele te pagava, você gastando 8 mil num aparelho ou 80 mil num aparelho. Para o convênio isso não importa. Então, telemedicina a gente tem que pensar por prismas diferentes. O que é que você quer da telemedicina? Para que você quer a telemedicina e até que ponto a telemedicina vai te servir? Daqui a pouco isso está tudo muito barato. As primeiras máquinas fotográficas digitais que saíram, você pagava $3 mil por uma Sony de 0,7 megapixel. Quando saiu a de 1,3 megapixel era uma loucura, custava $5 mil. Né? Hoje o teu celular tem 8 megapixels na frente, 30 megapixels atrás, se ele tiver uma câmera atrás só, porque provavelmente deve ter 2, 3 ou até 4. Então, essa tecnologia barateia muito rápido, e agora que a telemedicina está virando foco, está virando opção, não no Brasil, mas no mundo inteiro, isso vai entrar em produção mais rápida, e isso vai diminuir o custo. Então, dá para fazer refração? Dá. Eu comecei fazendo refração como pesquisa. Eu comprei 2 aparelhos aqui para mim, mas como eu sou professor universitário, eu dou aula de telemedicina na Federal, então a gente começou como pesquisa. Então, é tão confiável um aparelho digital quanto um aparelho convencional? Primeira pergunta. Segundo, eu consigo controlar a distância e, mesmo não estando presencialmente, eu consigo fazer uma refração subjetiva tão adequada quanto? Qual é a experiência desse paciente em relação a tudo isso? Então, eu comecei isso como pesquisa, porque eu tenho interesse também como pesquisador em cima disso. E hoje eu incorporei na minha prática diária. Mas não é algo que a gente entende como factível do ponto de vista de custo-efetividade nesse momento. Mas você não precisa de refração para poder atender o seu paciente à distância. Você precisa, se você quiser fazer a consulta full. Mas você tem N opções fora da refração em que a telemedicina ainda se adequa.
Então, assim, não, mas dinheiro não é problema, eu posso comprar o equipamento. Ótimo, então vamos fazer refração também, vamos fazer a consulta completa, mas a gente tem que entender, quando a gente presta consultoria para clínicas, hospitais que querem montar sistemas, etc. e tal, a gente identifica exatamente qual é o objetivo, qual é o público e como é que a gente faz, para que a gente possa estabelecer um cronograma, gastos, etc., fazer uma planilha de custo-efetividade e aí sim a gente implementar tudo isso. Perfeito. Creio que conseguimos esclarecer todas as dúvidas principais. Gostaria de agradecer aí a presença de todos, doutor Alexandre Taleb, a disponibilidade, já estamos com 1h30 de conexão. Doutor Pedro Nogueira, muito obrigada também por toda a contribuição. Márcio Nagato, do time Conecta Médico. Gostaria de reforçar que o nosso time de gestores, nós temos 14 gerentes distritais pelo Brasil, estão totalmente à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida. Converse, escreva para os nossos gerentes distritais, para os nossos representantes a nível Brasil, que nós estamos à disposição de vocês para auxiliá-los no uso da plataforma, na navegabilidade, na conexão com o paciente. A Conecta Médico também tem um canal de comunicação. Eu vou pedir para a Andréia deixar aqui no chat o telefone, o WhatsApp e também o e-mail, caso algum médico queira esclarecer alguma dúvida direto com a Conecta Médico. E também temos os nossos gestores aí para auxiliá-los em qualquer dúvida. Muito obrigada a todos pela presença e agradeço novamente aos speakers por todo o conteúdo compartilhado. Dr. Pedro, Dr. Taleb, muito obrigada. Obrigado pelo convite, um abraço e uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Um abraço. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, um abraço. Tchau.